Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A história de Esperanza de la Cruz, Reino da Nova Castilha, 1738, povoado de Santa Clara de los Cedros. O vale amanhecia coberto por uma névoa densa que se erguia dos bosques centenários como o suspiro da própria terra. A chegada do desencontro. A diligência parou com um ranger de madeira cansada na praça principal de Santa Clara de los Cedros, espalhando poeira e o aroma acre do couro molhado pelos campos. Esperanza de la Cruz desceu do veículo como uma torre que emerge da bruma, seus passos medidos ecoando nas pedras irregulares do chão. 12 dias de estrada haviam deixado marcas em seu vestido verde escuro, mas não em sua postura ereta, digna como um pinheiro que desafia o inverno. A maleta de couro em uma mão, a caixa de madeira com seus instrumentos de bordado na outra, ela observou ao redor com olhos que haviam aprendido a medir silêncios. Os mozos da estação pararam de carregar fardos para fitá-la. Alguns comerciantes sussurraram entre si, e um grupo de mulheres que voltava da fonte baixou a voz até o murmúrio. Dom Ricardo Valdemar emergiu da sombra do alpendre da estação como um homem que acabara de ver um fantasma indesejado. Suas roupas de linho fino contrastavam com o rosto pálido, e os dedos gorduchos brincavam nervosamente com o chapéu de feltro. "A senhorita deve ser..." começou ele, a voz hesitante como quem tateia no escuro. "Esperanza de la Cruz", respondeu ela, e sua voz carregava a cadência firme de quem não teme apresentar-se ao mundo. "O senhor é Dom Ricardo?" O silêncio que se seguiu foi denso como mel silvestre. Ricardo a estudou dos pés à cabeça, e em seus olhos pequenos e fundos, Esperanza leu uma sentença que conhecia de memória. Ele pigarreou, passou a mão pela barba rala, olhou para os lados como quem busca testemunhas para uma desculpa. "Veja bem, senhorita, as cartas não mencionavam certas particularidades físicas", murmurou ele, recuando um passo. "Creio que houve um mal-entendido, um equívoco lamentável. O mundo parecia suspenso como uma gota de orvalho na ponta de uma folha. Os mozos haviam parado completamente de trabalhar. As mulheres da fonte fingiam não escutar, mas Esperanza sentia o peso de todos os olhares como pedras em seus ombros. Conhecia aquele momento. Era como uma música triste que ela havia escutado muitas vezes antes. "Compreendo", disse ela, e em sua voz não havia amargura, apenas a aceitação serena de quem aprendera a carregar decepções como flores secas entre as páginas de um livro. Ricardo murmurou algumas palavras sobre circunstâncias imprevistas e incompatibilidades evidentes, mas suas desculpas se perdiam no ar como fumaça. Apontou vagamente na direção de uma construção de pedra com varandas de madeira, a posada de Dona Carmen Herrera. "Ali poderá aguardar. O próximo transporte passa em uma semana", disse ele, já se afastando como quem foge de uma confissão indesejada. Esperança permaneceu imóvel por um momento, segurando suas duas posses no mundo como âncoras numa tempestade. Então, lentamente, caminhou na direção da posada e a cada passo que dava, a dignidade se irradiava de seu corpo como a luz dourada do fim da tarde.
Que segredos guardaria aquele povoado perdido entre os montes? E como o destino teceria novos fios na vida de uma mulher acostumada a bordar esperanças em tecidos alheios? O encontro no Bosque dos Segredos. A posada de Dona Carmen exalava o aroma de pão fresco e ervas secas, envolvendo Esperança como um abraço tímido. Carmen Herrera, mulher de meia idade com olhos que haviam aprendido a reconhecer dores alheias, recebeu-a sem perguntas desnecessárias, apenas com um aceno da cabeça que dizia: "Compreendo, filha. Compreendo." No terceiro dia, quando o peso dos olhares curiosos do povoado tornara-se insuportável como chuva que não cessa, Esperança decidiu caminhar pelos limites de Santa Clara. Os Montes Reales estendiam-se além da última casa como um mar verde de pinheiros e carvalhos centenários, e o ar ali respirava de forma diferente, livre dos sussurros e julgamentos. Foi caminhando por uma trilha enlameada pela chuva da noite anterior que ela ouviu pela primeira vez. Esteban Montemaior estava ajoelhado junto ao tronco caído de um pinheiro gigantesco, examinando os anéis de crescimento com a concentração de quem lê as páginas de um livro sagrado. Suas roupas práticas, camisola de linho, colete de couro gasto pelo uso, botas altas manchadas de barro, contavam a história de um homem que conhecia intimamente o diálogo entre as mãos e a madeira. Quando ele ergueu o rosto, Esperança viu que o olho esquerdo era uma janela fechada, velada por uma cicatriz que corria da sobrancelha até a bochecha como um rio seco, mas o olho direito brilhava com a intensidade de quem aprendera a ver o mundo inteiro através de uma só lente. "Bom dia", disse ele, pondo-se de pé com a naturalidade de quem cumprimenta a manhã todos os dias. Não houve surpresa em sua voz, nem aquele olhar esquadrinhador que ela conhecia tão bem. Apenas a cortesia simples de um homem educado. "Bom dia", respondeu Esperança, e percebeu que sua própria voz soava diferente ali, menos guardada, como água que encontra leito natural para correr. "É visitante em Santa Clara?" perguntou Esteban, limpando as mãos em um pano que tirou do bolso. "Raramente vemos caminhantes por estas trilhas. Estou hospedada na posada de Dona Carmen", disse ela, sem mentir, mas também sem dizer toda a verdade. Ele assentiu como se a resposta fosse suficiente e apontou para o tronco ao lado do qual trabalhava. "Este pinheiro caiu na última tempestade. Tem mais de 200 anos. Estava examinando se a madeira ainda serve para as construções do povoado", explicou ele, e em sua voz havia o respeito que se dedica aos mortos ilustres. "Sou Esteban Montemaior, capitão dos trabalhadores florestais e administrador dos recursos da coroa nestes bosques." "Esperança de la Cruz", apresentou-se ela, e sentiu como se estivesse pronunciando seu próprio nome pela primeira vez em muitos dias. Eles caminharam juntos de volta ao povoado, falando pouco, mas Esperança sentiu que aqueles silêncios tinham qualidade diferente dos silêncios da posada ou da praça. Eram silêncios habitados, como casas onde mora gente de bem. Quando se despediram na entrada do povoado, Esteban tocou brevemente a aba de seu chapéu de feltro escuro. "Se a senhora gosta de caminhar, estas trilhas estarão sempre aqui. Os bosques não julgam ninguém", disse ele, e Esperança soube que acabara de receber algo raro, uma oferta de território livre. Aquela noite, deitada na cama estreita da posada, ela escutou o vento cantando entre os pinheiros e pensou que talvez o destino tivesse mais de uma melodia para tocar, que outros encontros o bosque guardaria em seus caminhos secretos. O refúgio da alma cansada. Carmen Herrera possuía a sabedoria silenciosa de quem aprendera que algumas feridas só cicatrizam no escuro. Sem fazer perguntas sobre os planos de Esperança ou sobre quanto tempo pretendia ficar, ela simplesmente arrumou um pequeno escritório abandonado nos fundos da posada, tirando a poeira dos móveis e abrindo as janelas para que o ar fresco dos montes circulasse entre as paredes. "Este quarto ficou fechado desde que meu Pedro partiu", disse Carmen, alisando com as mãos uma toalha de linho sobre a mesa de madeira. "Ele guardava aqui suas contas e papéis do negócio. Talvez a senhora possa dar-lhe nova vida." Esperança abriu sua caixa de madeira como quem abre um baú de tesouros. Ali estavam seus instrumentos de bordado, agulhas de todos os tamanhos brilhando como estrelas pequenas, carretas de linha organizadas por cores como um arco-íris domesticado, tesouras que cortavam o ar com precisão de cirurgiã. Suas mãos deslizaram sobre os objetos, com a ternura que uma mãe dedica aos cabelos de um filho.
Preciso trabalhar para custear minha estadia, disse Esperança, estendendo sobre a mesa um bordado que vinha fazendo durante a viagem. Um lenço de batista ornamentado com flores silvestres tão delicadas que pareciam ainda reter o orvalho da manhã. Carmen pegou o tecido entre os dedos, examinou os pontos microscópicos, a perfeição das gradações de cor, o modo como os fios se entrelaçavam contando uma história de paciência infinita. Santo Deus! Murmurou ela, erguendo o bordado contra a luz da janela. Isto é arte, filha. Arte pura. Naquela mesma tarde, Carmen espalhou a notícia pela vizinhança com a descrição de quem planta sementes. Havia chegado uma bordadeira de mãos abençoadas. Em 2 dias, Esperança recebeu suas primeiras encomendas. Um vestido de primeira comunhão para a filha do ferreiro, remendos finos para as camisas do domingo do carpinteiro, uma toalha de altar para a capela. Mas foi na manhã do 4º dia que recebeu a visita que mudaria o rumo de seus pés cansados. Esteban Montemayor apareceu na porta do escritório carregando um fardo de roupas com o cheiro de pinho e suor honesto. Suas botas deixaram pequenas pegadas de barro no chão de madeira recém-lavado. Bom dia, senhora de la Cruz, disse ele, tirando o chapéu. Carmen me contou sobre seu trabalho. Trouxe alguns uniformes de minha equipe que precisam de reparos. Esperança recebeu as peças e as examinou. Camisas de linho rasgadas por galhos, calças remendadas tantas vezes que pareciam mapas de batalhas silenciosas, um colete de couro que havia protegido alguém de quedas e espinhos. Eram roupas que contavam histórias de homens que trabalhavam com as mãos, e ela sentiu uma familiaridade imediata com aqueles tecidos marcados pela vida verdadeira. Posso fazer os reparos, disse ela. Quando precisará das peças? Não há pressa, respondeu Esteban, e então, hesitando apenas um momento, tirou de dentro do fardo uma capa de lã azul escura. Esta pertenceu a meu pai. Está um pouco gasta nas bordas, mas tem valor sentimental. Esperança recebeu a capa entre as mãos como quem recebe um sacramento. O tecido era de qualidade superior, mas o tempo e o uso haviam desbotado algumas áreas e desfiado as costuras. Podia sentir a história daquela peça. Havia aquecido ombros em noites frias, havia sido dobrada cuidadosamente em arcas, havia sido vestida em ocasiões importantes. Será uma honra cuidar dela, disse ela, e Esteban sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Que transformações nasceriam daqueles encontros tecidos pelo acaso, e como o trabalho de suas mãos começaria a bordar novos destinos naquele povoado perdido entre os montes. Os primeiros fios da esperança. O outono chegou a Santa Clara pintando as folhas dos carvalhos de dourado e vermelho, e Esperança estabeleceu-se em sua rotina como água que encontra o próprio curso. Acordava antes do amanhecer, quando o ar ainda guardava os perfumes da noite. Musgo úmido, resina de pinho, o doce aroma das últimas flores silvestres, e trabalhava até que a luz natural já não fosse suficiente para distinguir as nuances dos fios. Suas mãos haviam encontrado ritmo próprio naquele pequeno escritório que se transformara em ateliê. A agulha deslizava pelo tecido como uma pena escrevendo versos, e cada ponto carregava não apenas a habilidade técnica, mas algo mais profundo, a capacidade de reparar aquilo que estava quebrado, de dar beleza nova ao que o tempo havia desgastado. A capa de lã do pai de Esteban foi seu primeiro trabalho de amor verdadeiro ali. Esperança desfez cuidadosamente as costuras gastas, tingiu novamente as áreas desbotadas com extratos de casca de carvalho e índigo e reforçou o forro com seda trazida em sua bagagem. Quando terminou, a peça parecia haver recuperado não apenas a aparência original, mas também a dignidade de seus melhores dias. Esteban veio buscá-la numa tarde de outubro, quando o sol baixo entrava oblíquo pelas janelas do ateliê. Ao ver a capa restaurada, ele ficou em silêncio por um longo momento, as mãos grandes e calejadas acariciando o tecido como quem toca uma relíquia sagrada. Meu pai usou esta capa no dia do meu nascimento, para ir à igreja dar graças, disse ele, a voz mais grave que o habitual. Não esperava vê-la assim novamente. Esperança sentiu algo quente se expandir em seu peito, como quando a primeira chama pega na lenha seca. Não era apenas orgulho pelo trabalho bem feito, mas a alegria específica de quem conseguiu devolver a alguém um pedaço de sua história. Trouxe algo para a senhora, disse Esteban, tirando do bolso um embrulho pequeno em tecido grosso.
Um pagamento extra pelo cuidado especial. Dentro do embrulho estava uma cruz de madeira do tamanho da palma de uma mão, entalhada com motivos florais tão delicados que pareciam ter crescido na própria madeira. As curvas das pétalas, o desenho das folhas, tudo havia sido trabalhado com uma paciência que só quem conhece o tempo das coisas possui. "O senhor mesmo a fez?" perguntou Esperança, passando as pontas dos dedos pelos relevos suaves. "Nas vigílias noturnas no bosque, quando vigio os acampamentos", respondeu ele, e havia um acanhamento em sua voz que contrastava com a segurança com que falava de madeira e florestas. "Não sou artista como a senhora, mas..." "É linda", interrompeu ela, e pela primeira vez desde que chegara a Santa Clara, Esperança sorriu completamente, sem reservas. Naquela noite, sozinha em seu quarto na posada, ela segurou a cruz contra a luz da vela e observou as sombras dançarem entre os entalhes. Era um presente feito com tempo e cuidado, e ela sabia que ambas as coisas eram os verdadeiros tesouros deste mundo. Lá fora, o vento balançava os pinheiros com o som de mar distante, e Esperança sentiu que algo novo estava começando a brotar em sua vida, como sementes que germinam no silêncio do inverno. Que flores nasceriam da união entre suas mãos hábeis e o coração generoso daquele homem marcado pela vida, mas não endurecido por ela. A dança que muda destinos. A festa de São Bartolomeu chegou como um rio de cores e sons ao povoado de Santa Clara. Bandeirolas de papel colorido tremulavam entre as casas. O aroma de empanadas e vinho especiado perfumava o ar, e até os caminhos enlameados pareciam sorrir sob a luz das tochas que começavam a ser acesas quando o sol se punha atrás dos montes. Esperança observava a festa da janela de seu ateliê, as mãos pausadas sobre um bordado de flores de lis que fazia para a toalha do altar. O som dos violões e das castanholas subia da praça como fumaça doce, misturando-se às risadas e aos gritos alegres das crianças que corriam entre os adultos. Carmen apareceu na porta do ateliê, carregando um vestido de lã cor de vinho sobre os braços. "Trouxe isto para você, filha", disse ela, estendendo a peça. "Pertenceu à minha irmã mais nova. Vocês têm quase o mesmo porte." O vestido era simples, mas bem cortado, com mangas justas e saia ampla que balançaria bem na dança. Esperança passou as mãos pelo tecido macio, sentindo a qualidade da lã e o cuidado com que havia sido confeccionado. "Não sei se devo..." começou ela, mas Carmen a interrompeu com um gesto firme da mão. "A festa é de todos, Esperança, inclusive sua." Uma hora depois, Esperança desceu à praça vestindo o traje emprestado e a cruz de madeira de Esteban como único adorno. Caminhava devagar entre os grupos de pessoas, sentindo-se como alguém que espia uma alegria da qual não faz parte, quando uma mão tocou levemente seu ombro. "Boa noite, senhora de la Cruz", disse Esteban, e quando ela se virou, viu o vestido com roupas que não conhecia, calças escuras bem talhadas, camisa branca de linho fino, colete bordado e a capa que ela havia restaurado, caindo elegante sobre os ombros. "Boa noite", respondeu ela, sentindo algo esvoaçar no estômago como borboletas presas. A música mudou naquele momento, passando dos ritmos alegres e rápidos para a cadência mais solene de um fandango. As pessoas na praça se organizaram em círculo, deixando o centro livre para os dançarinos. Esperança viu várias mulheres jovens alisarem as saias e arrumarem os cabelos, aguardando o convite dos homens. Esteban estendeu a mão para ela. "Me concederia a honra desta dança?" perguntou, e sua voz carregava uma solenidade que transformou o pedido em algo mais do que uma simples cortesia. O silêncio que se fez ao redor foi como uma pedra atirada num lago tranquilo. Esperança sentiu todos os olhares se voltarem para ela, alguns curiosos, outros surpresos, alguns claramente desaprovadores. Viu Dona Beatriz Sandoval, filha do antigo governador, que havia voltado da capital para visitar os parentes, erguer uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Mas quando olhou nos olhos de Esteban, viu apenas uma pergunta honesta, um convite sincero, e decidiu que já havia passado tempo demais escondida nas sombras de sua própria vida. "Será uma honra", disse ela, colocando a mão na dele. O fandango que dançaram foi uma conversa sem palavras, um diálogo de passos e olhares que contou a história de duas pessoas que haviam aprendido a reconhecer a solidão uma na outra. Esteban conduzia com firmeza, mas sem pressa.
seus movimentos adaptados à limitação da perna ferida, mas ainda assim carregados de uma elegância natural. Esperança seguia-o como se tivessem dançado juntos durante anos, suas saias girando como pétalas ao vento. Quando a música cessou e eles se afastaram com uma reverência, o silêncio durou apenas um momento antes de ser quebrado por aplausos calorosos. Mas Esperança mal os escutava. Ainda sentia a mão de Esteban na sua. Ainda guardava a memória de como era ser vista, não como uma torre estranha, mas como uma mulher que merecia ser cortejada na praça pública diante de todos. Que outros milagres nasceriam daquela primeira dança pública? E como aquele momento de coragem mudaria para sempre o lugar de Esperança no pequeno mundo de Santa Clara. O cortejo das mãos e do coração. 3 dias após a festa de São Bartolomeu, Esteban apareceu na posada com um convite formal. Carmen o recebeu na sala principal, onde o fogo da lareira pintava sombras dançantes nas paredes de pedra, e foi chamar Esperança, que trabalhava em seu ateliê. "A senhora gostaria de ceiar comigo amanhã na taverna do Galo de Ouro?" perguntou ele, segurando o chapéu entre as mãos como um jovem nervoso, embora seus cabelos já mostrassem fios prateados nas têmporas. Esperança sentiu o peso do momento. Era um convite público, feito na presença de Carmen, que funcionava como uma espécie de mãe substituta. Significava que Esteban estava declarando abertamente suas intenções, assumindo que todos no povoado saberiam de seu interesse por ela. "Aceito com prazer", respondeu ela, e Esteban sorriu daquele jeito que transformava completamente seu rosto, marcado pelas intempéries. A taverna do Galo de Ouro era o estabelecimento mais refinado de Santa Clara, com mesas de carvalho enceradas e velas que criavam uma atmosfera quente e acolhedora. Quando Esperança entrou no salão principal, acompanhada de Esteban, conversas se interromperam brevemente, mas logo recomeçaram num tom mais baixo. Ela usava o vestido cor de vinho emprestado por Carmen e a cruz de madeira, e caminhava com a postura ereta de sempre, mas havia algo diferente em seu andar. Uma confiança nova, como se finalmente tivesse encontrado um território onde podia pisar com segurança. "Há uma proposta que gostaria de fazer à senhora", disse Esteban depois que pediram cordeiro assado com ervas e vinho tinto da região. "Meus homens precisam de capas e uniformes novos para o inverno que se aproxima. São 25 trabalhadores. Seria uma encomenda grande, mas bem paga." Esperança calculou mentalmente. 25 uniformes significavam pelo menos 2 meses de trabalho intenso, mas também a garantia de independência financeira por um bom tempo. "Quando precisaria das peças?" perguntou ela. "Antes das primeiras nevadas de outubro", respondeu ele. "Sei que é muito trabalho, mas conheço a qualidade de suas mãos. E..." hesitou um momento. "Também sei que a senhora tem planos de ficar em Santa Clara por mais tempo." A pergunta não foi feita diretamente, mas pairou no ar entre eles, como perfume de flores invisíveis. Esperança tomou um gole do vinho, sentindo o líquido quente descer pela garganta, e pensou em como havia chegado ali esperando encontrar um marido por conveniência e descobrira algo completamente diferente, a possibilidade de construir uma vida própria. "Aceito a encomenda", disse ela. "E sim, pretendo ficar em Santa Clara." O sorriso de Esteban foi como o sol rompendo entre nuvens carregadas. "Então tenho outro presente para a senhora", disse ele, tirando do bolso um embrulho pequeno envolvido em linho fino. Dentro estava um anel de prata simples ornamentado apenas com um pequeno desenho de folhas entrelaçadas. Não era um anel de compromisso. Era cedo demais para isso, mas claramente havia sido escolhido com cuidado. "Para que suas mãos tenham companhia durante o trabalho", disse ele, e a delicadeza da frase tocou Esperança mais profundamente que qualquer declaração grandiosa. Ela deslizou o anel no dedo anular da mão direita e observou como a prata captava a luz das velas. Era o primeiro presente que recebia de um homem que a via completamente e ainda assim desejava sua companhia. Saíram da taverna sob um céu estrelado e Esteban a acompanhou até a porta da posada. Ali na penumbra perfumada pelas últimas flores do verão, ele se inclinou e beijou levemente sua mão, bem sobre o anel que acabara de presentear. "Boa noite, Esperança", disse ele pronunciando seu nome pela primeira vez, e ela soube que algo havia mudado definitivamente entre eles. Mas que desafios aguardavam aquele amor que nascia tão lentamente quanto as flores dos campos,
E como resistiria às tempestades que certamente viriam? A separação dos caminhos. Setembro chegou carregado de ventos frios que desciam dos picos mais altos dos Montes Reales, trazendo consigo o prenúncio de um inverno rigoroso. Esperança trabalhava de sol a sol em seu ateliê, cortando e costurando os uniformes encomendados por Esteban. Cada peça era feita com o cuidado de quem borda esperanças. Costuras duplas para resistir ao uso pesado, forros de flanela para proteger do frio, bolsos internos para que os homens pudessem carregar seus objetos pessoais junto ao coração. Esteban visitava-a quase todas as tardes, trazendo as medidas exatas de cada trabalhador, discutindo detalhes práticos como o comprimento das mangas e a largura dos ombros. Mas suas conversas logo derivavam para outros assuntos: os planos dele para o manejo sustentável da floresta, os sonhos dela de ensinar bordado às jovens da região, memórias da infância que dividiam como pequenos tesouros guardados. Foi numa tarde dourada de fim de setembro que ele trouxe a notícia que Esperança vinha temendo sem se dar conta. Preciso partir para os acampamentos de altitude na próxima semana, disse ele, sentado na cadeira de espaldar alto que Carmen havia trazido para o ateliê. As primeiras nevadas chegarão logo, e temos que terminar o corte das árvores marcadas antes que o inverno torne os caminhos intransitáveis. Esperança continuou bordando uma das capas, mas seus dedos hesitaram por um instante sobre o tecido. Por quanto tempo? Perguntou, mantendo a voz neutra como quem pergunta sobre o tempo. Até depois da festa de Todos os Santos, respondeu ele. Talvez um pouco mais, dependendo da neve. Quase 2 meses. Esperança fez as contas mentalmente e sentiu algo apertar em seu peito, como quando se está muito tempo sem respirar direito. Compreendo, disse ela. É necessário. Esteban levantou-se da cadeira e veio ficar de pé ao lado da mesa onde ela trabalhava. Suas mãos grandes e calejadas cobriram as dela, interrompendo o movimento da agulha. Esperança, disse ele, e havia algo urgente em sua voz. Preciso que saiba que estes meses foram os melhores que tive em muitos anos. A senhora trouxe algo a esta vida que eu não sabia que estava faltando. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele e viu ali uma ternura que contrastava com a rudeza de suas feições marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo. Para mim também, admitiu ela, e foi a primeira vez que falou abertamente sobre os sentimentos que vinham crescendo como plantas silvestres em terreno anteriormente árido. Quando eu voltar, começou ele, mas ela pousou um dedo sobre os lábios dele, interrompendo a frase. Quando você voltar, conversaremos, disse ela. Agora vá fazer o que precisa fazer. Eu estarei aqui. Ele partiu numa manhã nebulosa de outubro, acompanhado por seus 25 homens, todos vestindo os uniformes novos que Esperança havia terminado na véspera. Ela os observou da janela de seu ateliê, 26 silhuetas se perdendo na névoa que subia dos bosques, como fantasmas que voltam ao lugar de onde vieram. Carmen apareceu ao seu lado, com 2 xícaras de chocolate quente perfumado com canela. Os homens bons sempre voltam, filha, disse ela, oferecendo uma das xícaras. É uma das poucas certezas que temos nesta vida. Esperança tomou o chocolate devagar, sentindo o calor se espalhar por seu corpo e se permitiu acreditar nas palavras da mulher mais sábia que conhecia. Lá fora, o vento soprava entre os pinheiros com o som de promessas que ainda não haviam sido quebradas. Mas que provas aguardavam aquele amor ainda jovem nas montanhas perigosas do inverno? E como o destino testaria a fé de uma mulher acostuma-se. Capítulo 8. A tempestade que prova os corações. As primeiras nevadas chegaram mais cedo que o esperado, cobrindo os Montes Reales com um manto branco que transformava a paisagem em algo de sonho e pesadelo ao mesmo tempo. Esperança havia terminado todos os uniformes e agora dedicava-se a encomendas menores. Lenços bordados para os presentes de Natal, remendos nas roupas de inverno das famílias do povoado, uma toalha de batismo para o filho recém-nascido do carpinteiro. Os dias passavam lentos como mel espesso, e ela se surpreendia contando-os mentalmente, calculando quanto tempo faltava para a festa de Todos os Santos. Carmen notava sua inquietação e tentava distraí-la com conversas sobre planos para expandir o negócio de bordados, mas Esperança sabia que sua anfitriã também olhava com frequência na direção dos montes, como se pudesse enxergar através da neve e da distância.
Foi numa tarde de outubro, quando o vento uivava entre os pinheiros com fúria de animal ferido, que Pablo Herrera, sobrinho de Carmen, chegou correndo à posada com o rosto vermelho de frio e os olhos arregalados de medo. "Tia Carmen!" gritou ele, mal conseguindo falar entre a respiração ofegante. "Houve um acidente nos montes. A ponte do desfiladeiro del Águila cedeu durante a tempestade. Esperança deixou cair a agulha que segurava e se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou para trás." "Que notícias há dos homens?" perguntou Carmen, já correndo para pegar seu chale mais grosso. "Dom Mateo acabou de voltar do acampamento", disse Pablo, referindo-se ao comerciante que fazia entregas mensais aos trabalhadores florestais. "Diz que há feridos, mas não soube dar detalhes. O capitão Montemayor hesitou, olhando para Esperança com pena nos olhos. O capitão caiu na ponte tentando salvar 2 homens mais jovens. O mundo pareceu inclinar-se sob os pés de Esperança como o convés de um navio em tempestade. Ela se apoiou na mesa para não cair, sentindo o sangue fugir de seu rosto como água que escapa por um ralo. Está vivo?" conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro áspero. "Está, senhora, mas gravemente ferido na perna direita, e com febre alta há 3 dias. Carmen pegou Esperança pelo braço com firmeza. "Vamos, filha. Vamos até a casa de Dom Mateo saber mais detalhes." As horas que se seguiram foram uma tortura lenta. Dom Mateo, homem prático e pouco dado a exageros, contou o que viu. Esteban havia conseguido empurrar 2 jovens trabalhadores para a segurança quando a ponte de madeira começou a ceder, mas não teve tempo de salvar a si mesmo. Caíra junto com as tábuas e as cordas numa queda de mais de 20 palmos, batendo a perna direita contra as rochas do desfiladeiro. Os homens improvisaram uma maca e o levaram de volta ao acampamento, disse Mateu tomando um copo de aguardente que Carmen lhe ofereceu. "Mas a perna está muito inchada e a febre preocupa. O curandeiro do grupo faz o que pode, mas..." Esperança passou aquela noite caminhando pelo quarto pequeno da posada como um animal enjaulado, parando de vez em quando para rezar diante da cruz de madeira que Esteban havia entalhado para ela. Carmen tentou convencê-la a comer alguma coisa, mas ela apenas balançava a cabeça e continuava andando, segurando o anel de prata como um amuleto. Foi na manhã seguinte que tomou sua decisão. "Vou até o acampamento", anunciou durante o café da manhã, sua voz carregando uma determinação que não admitia discussão. "Filha, os caminhos estão impraticáveis com a neve", argumentou Carmen, "e o acampamento fica a 2 dias de viagem em condições normais." "Então levarei 3 dias, ou 4, ou quantos forem necessários", respondeu Esperança, já levantando-se para fazer as malas. "Mas não vou ficar aqui esperando notícias como se fosse uma senhora frágil que desmaia ao primeiro sinal de dificuldade." Carmen a observou por um momento, vendo naqueles olhos escuros a mesma determinação que havia reconhecido no dia em que Esperança chegara rejeitada à posada, mas não quebrada. "Está bem", disse ela finalmente, "mas não irá sozinha. Pablo conhece os caminhos e pode guiá-la, e levaremos remédios e provisões apropriadas." Que provações aguardavam Esperança nas trilhas traiçoeiras dos Montes Nevados? E chegaria a tempo de salvar o homem que havia ensinado seu coração a confiar novamente no amor. A jornada do coração determinado. A viagem começou antes do amanhecer, quando o ar estava tão frio que a respiração criava nuvens de vapor como incenso de igreja. Pablo Herrera, rapaz de 18 anos acostumado às montanhas desde criança, carregava um fardo com mantimentos e remédios, tintura de casca de salgueiro para a febre, emplastros de consolda para os ossos, mel e aguardente para dar força aos enfermos. Esperança montava uma mula dócil emprestada pelo ferreiro, envolvida em camadas de lã e couro que a faziam parecer um fardo ambulante, mas seus olhos ardiam com uma determinação que o frio não conseguia apagar. Carmen havia insistido que levasse a capa de inverno mais grossa da posada, e ela a usava como uma armadura contra os elementos e contra o medo que tentava roer-lhe o coração. Os primeiros quilômetros de trilha eram familiares, passando pelos bosques onde ela e Esteban haviam caminhado tantas vezes nas tardes douradas do outono. Mas conforme subiam pelos caminhos serpenteantes das montanhas, a paisagem se transformava em algo estranho e hostil. Pinheiros curvados pelo peso da neve, rochas cobertas por uma crosta de gelo que refletia a luz pálida do sol como espelhos quebrados,
Silêncios tão profundos que chegavam a doer nos ouvidos. Ainda temos meio-dia de viagem até o primeiro abrigo, disse Pablo, guiando sua mula com a habilidade de quem nasceu naquelas alturas. Ali poderemos descansar e aquecer-nos antes de continuar. Esperança apenas assentiu, poupando energia para a jornada. Cada movimento da mula enviava pequenas ondas de dor pelas suas costas e coxas, não acostumadas à sela, mas ela se concentrava na imagem de Esteban ferido e febril, para manter a determinação acesa, como uma vela que não se deixa apagar pelo vento. O abrigo era uma cabana tosca de pedra e madeira, construída anos antes pelos próprios trabalhadores florestais para uso em emergências. Pablo acendeu fogo na lareira, enquanto Esperança desembrulhava o pão e o queijo que Carmen havia preparado. Comeram em silêncio, escutando o vento gemendo lá fora como alma penada. Senhora Esperança, disse Pablo quando terminaram de comer, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isto? Quer dizer, hesitou procurando as palavras certas. O capitão Montemayor é um bom homem, mas a senhora mal o conhece há alguns meses, e esta viagem é perigosa. Esperança ficou em silêncio por um momento, observando as chamas dançarem na lareira. Como explicar a um rapaz de 18 anos que às vezes uma vida inteira de solidão pode ser curada em poucos meses de companhia verdadeira? Como dizer que havia aprendido a diferença entre existir e viver? Pablo, disse ela finalmente, já ouviu falar de pessoas que passam a vida inteira procurando um lugar onde possam ser elas mesmas, sem máscaras nem pretensões? Ele balançou a cabeça. Pois eu encontrei esse lugar, continuou ela. Não foi um território geográfico que encontrei, mas um território do coração. E quando se encontra isso, luta-se por ele como se luta pela própria vida. Pablo pareceu compreender, porque não fez mais perguntas. No segundo dia, a neve começou a cair novamente, floquinhos pequenos e duros como grãos de areia que o vento jogava contra seus rostos com força de chicote. A trilha tornou-se quase invisível, e Pablo teve que guiá-las mais pela intuição que pela visão, reconhecendo marcos naturais escondidos sob o manto branco. Foi ao final da tarde, quando a luz começava a minguar entre os picos, que finalmente avistaram a fumaça subindo do acampamento. Finas colunas cinzentas que se erguiam das chaminés das cabanas como sinais de vida em meio ao deserto gelado. Ali está, disse Pablo, apontando para um grupo de construções rústicas aninhadas numa clareira protegida por pinheiros gigantescos. Esperança sentiu o coração acelerar e a mula como se pressagiasse o fim da jornada. Em poucos minutos estaria diante de Esteban. Poderia ver com os próprios olhos se ainda havia esperança ou se havia chegado tarde demais. Que estado encontraria o homem que havia se tornado o centro de seu mundo? E que força teria ela para enfrentar o que descobrisse? O reencontro na cabana das lágrimas. O acampamento parecia suspenso no tempo como uma aldeia encantada, com suas cabanas de madeira parcialmente enterradas na neve e a luz amarelada das lamparinas criando janelas douradas contra a escuridão que caía rapidamente. Os homens que trabalhavam nas proximidades pararam suas atividades quando viram Esperança e Pablo chegarem, seus rostos mostrando primeiro surpresa, depois uma mistura de alívio e preocupação. Joaquim Morales, o braço direito de Esteban, correu ao encontro deles, ajudando Esperança a descer da mula com mãos trêmulas de frio e ansiedade. «Dona Esperança!» exclamou ele, a voz carregada de emoção. «Não esperávamos. Quer dizer, que milagre a trouxe até aqui? Como está ele, Joaquim?» perguntou ela diretamente, sem perder tempo com cortesias. O homem baixou os olhos, e Esperança sentiu o estômago apertar, como se tivesse engolido uma pedra. «Já a febre baixou ontem, graças a Deus», disse ele. «Mas a perna está muito mal. Dom Esteban não consegue apoiar peso algum nela. E há momentos em que a dor é tanta que ele...» Parou, incapaz de continuar. «Leve-me até ele», disse Esperança, e sua voz tinha a firmeza de quem não aceita hesitações. A cabana onde Esteban estava alojado ficava no centro do acampamento, maior que as outras e com uma chaminé de pedra que espalhava calor pelos cômodos internos. Joaquim abriu a porta devagar, como se temesse acordar alguém, e Esperança entrou seguida por uma nuvem de vapor que se formou quando o ar quente encontrou o frio exterior. Esteban estava deitado numa cama estreita coberta por mantas de lã grossa, o rosto pálido, mas sem o rubor da febre.
Quando a viu, seus olhos se arregalaram como se estivesse vendo uma aparição. Esperança? Sussurrou ele, tentando se apoiar nos cotovelos. Não pode ser. Como chegou até aqui? Ela se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado, tomando uma das mãos dele entre as suas. A mão estava quente e áspera, familiar, viva. Da mesma forma que vim até Santa Clara, disse ela, e havia lágrimas em sua voz, embora seus olhos permanecessem secos, seguindo o caminho que meu coração me mostrou. Esteban fechou os olhos por um momento, como se quisesse gravar aquela imagem na memória. Você não deveria ter arriscado esta viagem, murmurou ele. Os caminhos estão perigosos e eu não sei se vou conseguir... Cale-se, interrompeu ela com suavidade, mas com firmeza. Não vou ouvir esse tipo de conversa. Trouxe remédios de Carmen e vou cuidar de você até que possa caminhar novamente. Esperança, minha perna, começou ele, mas ela pousou um dedo sobre seus lábios exatamente como havia feito no dia em que ele partiu. Sua perna vai sarar, disse ela, e se não sarar completamente, caminharemos devagar. E se você não puder caminhar, eu aprenderei a carregar você, mas não vou abandoná-lo aqui. Joaquim, que havia permanecido na porta ouvindo a conversa, pigarreou discretamente. Dona Esperança, preparamos uma cabana para a senhora e Pablo. Amanhã a senhora poderá examinar melhor os ferimentos do capitão quando houver luz natural. Mas Esperança balançou a cabeça. Dormirei aqui, nesta cadeira ao lado da cama, disse ela, indicando um assento de madeira próximo à cabeceira. Se a febre voltar durante a noite, preciso estar perto. Esteban tentou protestar, mas ela já havia decidido. Joaquim trouxe mantas extras e um travesseiro pequeno, e Pablo instalou-se numa cabana próxima com os outros homens. Durante a noite, Esperança permaneceu acordada, velando o sono de Esteban e observando sua respiração subir e descer regularmente. Às vezes, ele gemia baixinho quando mudava de posição, e ela molhava um pano em água fria para refrescar-lhe a testa. Era a primeira vez que cuidava de alguém dessa forma, e descobriu que havia uma ternura particular nesse tipo de cuidado, diferente de qualquer amor que havia conhecido ou imaginado. Quando o amanhecer pintou as janelas de rosa pálido, Esteban abriu os olhos e a encontrou ali, exatamente onde havia adormecido. Você ficou aqui a noite toda, disse ele, e não era uma pergunta. E ficarei todas as noites que forem necessárias, respondeu ela. Que transformações nasceriam daquela vigília do amor? E como aqueles dias de cuidado no isolamento das montanhas selaria para sempre o destino de duas almas que haviam encontrado, uma na outra, seu porto seguro. A cura dos corpos e das almas. Os dias no acampamento passaram como contas de um rosário, cada um marcado por pequenos rituais de cuidado que foram se transformando numa dança delicada entre Esperança e Esteban. Pela manhã, ela examinava os ferimentos da perna dele com a precisão de uma curandeira experiente, aplicando os emplastros de consolda que Carmen havia enviado e enfaixando tudo com tiras de linho que mantinha sempre limpas e secas. A perna estava gravemente ferida. Havia uma fratura no osso da canela que não havia sido imobilizada adequadamente nos primeiros dias, e o inchaço era tanto que a pele esticada brilhava como cera de vela. Mas Esperança trabalhava com a paciência que aprendera bordando, ponto por ponto, dia por dia, confiando que o tempo e o cuidado fariam o milagre que a pressa nunca consegue realizar. Você tem mãos de santa, disse Esteban, numa tarde quando ela trocava as ataduras, observando como os dedos delicados dela trabalhavam com precisão cirúrgica. Tenho mãos de bordadeira, corrigiu ela. Aprendi que reparar coisas quebradas exige paciência e técnica. Não importa se é um tecido rasgado ou uma perna ferida. Durante as horas em que ele dormia, Esperança conversava com os homens do acampamento, ouvindo suas histórias, entendendo como funcionava aquela comunidade temporária que Esteban liderava. Descobriu que ele não era apenas um administrador de recursos, mas um verdadeiro patriarca daquela família improvisada de trabalhadores florestais. O capitão nos trata como se fôssemos seus filhos, contou-lhe Joaquim numa tarde, enquanto ela remendava uma camisa rasgada. Conhece as mulheres e os filhos de cada um de nós, lembra dos aniversários, e quando alguém está passando por dificuldades, sempre dá um jeito de ajudar sem que pareça esmola. E como ele se feriu exatamente? Perguntou Esperança, embora já soubesse a história básica. Luiz e Tomás estavam atravessando a ponte quando ela começou a ranger, explicou Joaquim,
apontando para dois rapazes que não deviam ter mais de 20 anos. O capitão gritou para que saíssem de lá, mas quando viu que não dariam tempo, correu e empurrou os dois para a segurança. A ponte cedeu bem quando ele estava no meio. Esperança olhou para Luiz e Tomás, que trabalhavam próximo à cabana cortando lenha para o fogo, e entendeu melhor o tipo de homem por quem havia se apaixonado. Não era apenas alguém corajoso, mas alguém que instintivamente colocava o bem-estar dos outros antes do próprio. Nas noites longas, quando o vento uivava entre os pinheiros como lobos distantes, ela e Esteban conversavam sobre tudo, sobre os livros que haviam lido, sobre os lugares que sonhavam conhecer, sobre os planos que tinham para o futuro. Ele contou-lhe sobre sua ideia de escrever um manual sobre manejo florestal sustentável, um livro que pudesse ensinar futuras gerações a usar os recursos da natureza sem destruí-los. Meu pai sempre dizia que somos apenas guardiões temporários das florestas, explicou ele numa noite, a voz baixa para não acordar os homens nas cabanas vizinhas. Nossa obrigação é deixá-las em melhores condições do que as encontramos. E você acredita que conseguirá fazer isso? Perguntou ela. Com você ao meu lado, acredito que posso fazer qualquer coisa, respondeu ele. E foi a primeira vez que falaram abertamente sobre um futuro compartilhado. Esperança sentiu algo quente se expandir em seu peito, como quando se bebe chocolate quente numa manhã fria. Não era apenas felicidade, mas uma sensação de completude, como se finalmente todas as peças de sua vida estivessem se encaixando no lugar certo. Foi na segunda semana que Esteban conseguiu colocar peso na perna ferida pela primeira vez, apoiando-se numa bengala que os homens haviam talhado para ele. O primeiro passo foi doloroso e vacilante, mas foi um passo, e Esperança sentiu lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Parece que voltaremos para Santa Clara antes do Natal, disse ele, sorrindo apesar da dor. Parece que sim, concordou ela, já imaginando como seria bom voltar para casa. E foi então que se deu conta de que pensara em Santa Clara como casa, pela primeira vez desde que chegara ali. Mas que surpresas os aguardavam no povoado, e como aquela experiência nas montanhas havia mudado não apenas a perna de Esteban, mas também os corações de ambos. O retorno dos transformados. A viagem de volta a Santa Clara foi completamente diferente da subida desesperada às montanhas. Embora Esteban precisasse parar frequentemente para descansar a perna ainda sensível, e embora o frio de dezembro fosse cortante como lâminas, havia uma leveza no ar que não existira antes. Os homens cantavam canções tradicionais durante a caminhada, suas vozes ecoando entre os pinheiros como hinos de gratidão, e Esperança cavalgava ao lado da mula que carregava Esteban, sentindo-se como alguém que havia vencido uma guerra silenciosa contra o medo. Carmen os avistou chegando quando ainda estavam longe, e correu para a estrada com o avental esvoaçando ao vento, gritando para todo o povoado que seus meninos haviam voltado. A posada se encheu rapidamente de familiares dos trabalhadores, mulheres chorando de alívio, crianças pulando em volta dos pais como cachorrinhos alegres, e um burburinho de vozes que contavam e recontavam a história do acidente e da recuperação. Mas em meio a toda aquela alegria, Esperança percebeu algo diferente no ambiente de Santa Clara. Havia olhares novos sendo dirigidos a ela, não mais os olhares de curiosidade ou pena que conhecia tão bem, mas algo que se parecia com respeito. As mulheres que antes sussurravam quando ela passava, agora a cumprimentavam abertamente, e até algumas que nunca haviam falado com ela se aproximaram para agradecer por ter cuidado do capitão. A senhora se tornou uma heroína local, cochichou Carmen no ouvido dela, enquanto preparavam o jantar de boas-vindas na cozinha da posada. As pessoas estão dizendo que você subiu as montanhas como uma santa guerreira para salvar seu homem. Não sou heroína de história alguma, protestou Esperança, mas Carmen balançou a cabeça com aquele sorriso sábio que conhecia a verdade melhor que as próprias palavras. Filha, às vezes não escolhemos ser heróis. Simplesmente fazemos o que o coração manda, e os outros reconhecem a coragem que nós mesmos não sabíamos que tínhamos. Foi 3 dias depois do retorno que Esteban apareceu na porta do ateliê de Esperança, num fim de tarde dourado, apoiado em sua bengala e carregando um embrulho grande sob o braço. Ela estava trabalhando numa toalha de mesa, encomendada para a festa de Natal da capela, e a luz oblíqua do sol fazia os fios dourados do bordado
brilharem como estrelas pequenas. "Posso entrar?" perguntou ele, embora já soubesse a resposta. "Sempre", respondeu ela, indicando a cadeira ao lado da mesa onde ele havia se sentado tantas vezes antes. Ele se acomodou devagar, ainda favorecendo a perna direita, e colocou o embrulho sobre a mesa. "Trouxe algo para você", disse ele. E havia um nervosismo em sua voz que ela não havia percebido desde os primeiros dias de conhecimento. Esperança abriu o embrulho cuidadosamente e encontrou dentro uma caixa de madeira pequena, mas primorosamente trabalhada. A tampa estava ornamentada com desenhos de flores e folhas entalhados com a mesma delicadeza da cruz que ele havia feito para ela. Mas havia algo mais elaborado ali, mais definitivo. "Abra", pediu ele. Dentro da caixa, forrada com veludo azul escuro, estava um anel. Não era de prata como o anterior, mas de ouro, simples e elegante, ornamentado apenas com pequenas flores entalhadas que pareciam irmãs das flores da caixa. "Esperanza de la Cruz", disse Esteban, e sua voz carregava uma solenidade que transformou o pequeno ateliê numa catedral. "Estes meses me ensinaram que existem 2 tipos de coragem no mundo: a coragem de enfrentar o perigo e a coragem de aceitar a felicidade. Você me mostrou ambas." Ele fez menção de se ajoelhar, mas ela o impediu colocando as mãos nos ombros dele. "Não", disse ela suavemente. "Fique sentado. O que você tem a me dizer pode ser dito olho no olho, como sempre conversamos." Ele sorriu, e foi aquele sorriso transformador que ela havia aprendido a amar. "Quer casar comigo?" perguntou ele, simples assim, sem floreios nem promessas grandiosas. "Quer construir uma vida comigo, dia por dia, ponto por ponto, como você borda suas flores?" Esperança olhou para o anel dourado, depois para o rosto marcado mas honesto do homem que havia se tornado seu porto seguro, e sentiu que toda a sua vida havia sido uma preparação para aquele momento. "Sim", disse ela, e a palavra soou como um sino pequeno tocando numa manhã clara. "Sim, quero." Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Esperança sentiu como se estivesse assinando um contrato, não apenas com Esteban, mas com a própria vida, prometendo finalmente acreditar que merecia ser feliz. Lá fora, o vento de dezembro cantava entre os pinheiros e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Mas dentro do pequeno ateliê, 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra o amor paciente e verdadeiro se beijaram pela primeira vez, selando um compromisso que havia sido tecido lentamente, ponto por ponto, como o mais belo dos bordados. Que novos desafios testariam aquele amor antes que pudesse florescer completamente? E como o povoado receberia a notícia do noivado que tinha começado como um acidente de diligência? A prova final dos corações unidos. A notícia do noivado espalhou-se por Santa Clara como perfume de flores no vento da primavera, e embora a maior parte do povoado tenha recebido a novidade com alegria sincera, nem todos os corações batiam no mesmo ritmo. Foi numa manhã de janeiro, quando Esperança organizava seu ateliê para a nova encomenda de roupas de bebê que havia recebido, que Carmen apareceu na porta com uma expressão preocupada que ela não via desde os dias do acidente na montanha. "Filha, preciso lhe contar algo", disse Carmen, fechando a porta atrás de si, como quem traz segredos que não devem ser espalhados. "O que aconteceu?" Sé perguntou Esperança, pousando a agulha e dando toda sua atenção à mulher que havia se tornado sua mãe adotiva. "Dona Beatriz Sandoval voltou da capital ontem", disse Carmen, sentando-se na cadeira que Esteban costumava ocupar, "e trouxe consigo algumas complicações." Esperança havia ouvido falar de Beatriz Sandoval, filha do antigo governador da província, mulher educada na corte, antiga promessa de casamento de Esteban, que havia sido rompida anos antes por diferenças de classe social e expectativas familiares. Mas aquilo eram águas passadas, ou pelo menos assim ela acreditava. "Que tipo de complicações?" perguntou, embora uma parte de si já adivinhasse a resposta. "Ela foi vista ontem à tarde caminhando com Dom Ricardo Valdemar pela praça principal", disse Carmen, baixando a voz. "E há rumores de que ambos estão planejando uma proposta para o Conselho Municipal que pode afetar o trabalho de Esteban nos bosques." Esperança sentiu algo frio se instalando em seu estômago. Ricardo Valdemar,
o homem que a havia rejeitado na estação de postas, sempre havia olhado com inveja para a posição de Esteban como administrador dos recursos florestais. E agora, com o apoio de uma mulher da influência de Beatriz, que tipo de proposta? Perguntou. Construção de uma estrada de pedra através dos Montes Reales para facilitar o escoamento do gado, respondeu Carmen. Ricardo argumenta que trará prosperidade para a região, mas destruiria o trabalho de conservação que Esteban vem fazendo há anos, completou Esperança, compreendendo imediatamente as implicações. Naquela tarde, quando Esteban veio visitá-la como de costume, Esperança contou-lhe o que havia descoberto. Viu o rosto dele se fechando como uma porta que se tranca, os músculos da mandíbula se tensionando de uma forma que ela não via desde os dias de dor nas montanhas. Sempre soube que este dia chegaria, disse ele, caminhando até a janela para observar os montes que se erguiam no horizonte. Ricardo nunca aceitou que as concessões florestais fossem dadas a alguém como eu, um homem simples sem título nobiliário. E agora, com Beatriz ao lado dele, começou Esperança. Beatriz conhece meus métodos, minhas fraquezas, meus planos, disse Esteban, a voz carregada de uma amargura que ela raramente ouvia. Éramos muito próximos antes do rompimento. Ela sabe exatamente onde atacar para causar mais dano. Esperança se levantou e foi ficar ao lado dele na janela, colocando a mão em seu braço. Então lutaremos, disse ela, e havia uma determinação em sua voz que surpreendeu até ela mesma. Esperança, você não compreende, disse ele, virando-se para olhá-la. Se Ricardo conseguir aprovação para sua estrada, perderei não apenas o trabalho, mas também qualquer possibilidade de sustentar uma família. E Beatriz tem conexões que podem facilitar ou dificultar qualquer plano futuro que eu tenha. Está me dizendo que devo ter medo de uma mulher que perdeu você por orgulho próprio? Perguntou Esperança, e havia um brilho perigoso em seus olhos escuros. Estou dizendo que talvez devesse reconsiderar se quer realmente se casar com um homem que pode ficar sem meios de sustento em questão de semanas. Esperança ou Inesperança o encarou por um longo momento, e quando falou sua voz tinha a firmeza de ferro forjado no fogo. Esteban Montemayor, disse ela, pronunciando o nome completo como uma declaração de guerra. Se pensa que vou abandoná-lo na primeira dificuldade que aparece, é porque ainda não me conhece direito. Enfrentei a rejeição pública, subi montanhas geladas para cuidar de você, e agora vai sugerir que tenho medo de uma mulher mimada e um comerciante invejoso? Ele tentou falar, mas ela ergueu a mão interrompendo-o. Não, continuou ela. Não vou ouvir esse tipo de conversa. Se há uma batalha a ser lutada, lutaremos juntos. Se há uma causa a ser defendida, a defenderemos lado a lado. E se há um amor a ser protegido, eu protegerei o nosso com a mesma determinação que usei para proteger sua vida. O rosto de Esteban se transformou lentamente, a preocupação dando lugar à admiração, depois ao amor puro e simples. Como pude duvidar de você? Murmurou ele, tomando-a nos braços. Porque os homens bons às vezes esquecem que as mulheres fortes não foram feitas para ser protegidas, mas para lutar ao lado, respondeu ela, encostando a testa na dele. Foi na semana seguinte que a proposta de Ricardo foi apresentada oficialmente ao Conselho Municipal. A sessão aconteceu no salão principal da prefeitura, com bancos corridos lotados de cidadãos curiosos para ver o embate que todo o povoado antecipava. Ricardo apareceu vestido com suas melhores roupas, acompanhado por Beatriz Sandoval, que usava um vestido de seda azul turquesa que custava mais que a renda anual de muitas famílias. Esteban se apresentou com sua melhor roupa, a mesma que havia usado na festa de São Bartolomeu, mas com a capa restaurada por Esperança, apoiando-se em sua bengala e carregando sob o braço um rolo de mapas e documentos que havia preparado durante semanas. E Esperança? Esperança apareceu vestindo o vestido cor de vinho emprestado por Carmen, a cruz de madeira entalhada por Esteban e o anel de noivado brilhando discretamente em seu dedo. Sentou-se na primeira fileira, bem à vista de todos, como uma declaração silenciosa de que aquela não era apenas a luta de Esteban, mas deles dois. Ricardo falou primeiro, sua voz pomposa ecoando pelo salão enquanto descrevia os benefícios econômicos da estrada proposta. Maior fluxo de comércio, prosperidade para os comerciantes locais, modernização da região. Beatriz o apoiou com argumentos refinados sobre progresso e desenvolvimento,
sua educação superior, evidente em cada palavra escolhida com precisão. Quando foi a vez de Esteban, ele caminhou até a frente do salão apoiado em sua bengala, desenrolou seus mapas e começou a falar não sobre economia ou progresso, mas sobre responsabilidade e futuro. Senhores conselheiros, disse ele, sua voz carregando a autoridade de quem conhece intimamente o assunto sobre o qual fala. A proposta que ouviram é atraente a curto prazo, mas desastrosa a longo prazo. Esta estrada destruiria ecossistemas que levaram séculos para se estabelecer, eliminaria nascentes que abastecem nossos rios e acabaria com o sustento de 25 famílias que dependem do manejo florestal sustentável. Ele mostrou seus mapas, explicou rotas alternativas que causariam menos dano ambiental, apresentou números sobre a receita que a conservação florestal gerara para a região nos últimos anos. Falou com paixão, mas também com dados, e Esperança viu vários conselheiros inclinarem-se para a frente, interessados. Foi quando Ricardo se levantou para rebater que Esperança tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Posso dirigir algumas palavras ao conselho? Perguntou, levantando-se de seu lugar na primeira fileira. Um murmúrio percorreu o salão. Mulheres raramente falavam em sessões públicas, e uma mulher solteira, bem, tecnicamente noiva, mas ainda assim, creio que não é protocolar, começou o presidente do conselho, mas foi interrompido por uma voz firme vinda do fundo do salão. Deixem que ela fale, gritou Carmen. Esperança de la Cruz ganhou o direito de falar nesta sala. Outras vozes se somaram à de Carmen, as esposas dos trabalhadores florestais, as mulheres para quem Esperança havia feito trabalhos de costura, até algumas das clientes mais antigas da posada. O presidente do conselho suspirou e acenou para que ela se aproximasse. Esperança caminhou até a frente do salão com a mesma postura ereta de sempre, mas agora havia algo novo em seu porte, não apenas dignidade, mas autoridade. Quando falou, sua voz era clara e chegava aos cantos mais distantes do salão. Senhores conselheiros, não venho aqui falar sobre economia ou política, assuntos nos quais não tenho educação formal, começou ela. Venho falar sobre comunidade, sobre cuidado, sobre o tipo de lugar que queremos que Santa Clara seja para nossas crianças. Ela contou sobre sua chegada ao povoado, sobre como havia sido recebida com bondade por Carmen e pelos trabalhadores florestais. Falou sobre o acidente na montanha e como toda a comunidade havia se mobilizado. Descreveu o trabalho árduo e honesto de Esteban e seus homens e como eles mantinham um equilíbrio delicado entre uso e conservação dos recursos naturais. Esta não é uma questão de progresso contra a conservação, disse ela, e sua voz crescia em força conforme falava. É uma questão de que tipo de progresso queremos. O progresso que destrói para construir ou o progresso que constrói respeitando o que já existe? Quando terminou, o silêncio no salão era absoluto. Então, lentamente, Carmen começou a aplaudir. Joaquim e os outros trabalhadores florestais se juntaram a ela. Logo todo o salão estava aplaudindo, exceto Ricardo, Beatriz e 2 dos 5 conselheiros. A votação foi apertada. 3 votos contra a proposta da estrada, 2 a favor. Ricardo protestou, disse que recorreria a instâncias superiores, mas Beatriz apenas o olhou com desdém e saiu do salão sem uma palavra. Naquela noite, na posada, houve uma festa improvisada que durou até as primeiras horas da madrugada. Mas Esperança e Esteban se retiraram cedo, caminhando devagar pelos caminhos familiares de Santa Clara, sob um céu estrelado. Você foi magnífica hoje, disse ele, parando sob a parreira dos fundos da posada, onde havia pedido sua mão em casamento. Fomos magníficos, corrigiu ela. Juntos. Ele a beijou ali, sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado seu primeiro encontro no bosque, e Esperança soube que haviam passado no teste final. Não era apenas amor que os unia agora, mas também parceria, cumplicidade, a certeza de que podiam enfrentar qualquer tempestade se permanecessem lado a lado. Que felicidade aguardava aqueles 2 corações que haviam provado sua força na adversidade? E como seria o casamento de uma mulher que chegara rejeitada e se tornara o coração de uma comunidade? O bordado final da felicidade. A primavera chegou a Santa Clara como uma promessa cumprida, pintando os campos de verde novo e enchendo o ar com perfumes de flores silvestres e terra úmida. Esperança
Trabalhava em seu ateliê numa manhã dourada de março, bordando detalhes finais em seu vestido de noiva, não branco como ditava a tradição das grandes cidades, mas azul celeste como o céu que havia testemunhado tantos momentos importantes de sua nova vida. O tecido era lã fina que Esteban havia trazido da capital numa de suas viagens de trabalho, e ela o havia cortado e costurado seguindo um modelo simples mas elegante. Mangas justas, corpete ajustado, saia ampla que chegava até os tornozelos. Nas bordas da saia e nas mangas, bordava flores silvestres dos Montes Reales, pequenas campânulas azuis, margaridas brancas, violetas roxas, cada uma feita com pontos microscópicos que pareciam reter o orvalho da manhã. Carmen entrou no ateliê carregando uma bandeja com chocolate quente e pão fresco, parando para admirar o vestido estendido sobre a mesa. Santa Virgem, murmurou ela, passando os dedos levemente sobre o bordado. Isto é arte pura, filha. O padre Domingo vai ficar sem palavras quando vir você subir ao altar com este vestido. O casamento estava marcado para o dia de São Francisco, 4 de outubro, escolhido porque era o santo padroeiro dos animais e da natureza, uma homenagem ao trabalho de Esteban na floresta. Faltavam apenas 6 meses, mas Esperança sentia como se tivesse esperado aquele dia por toda a vida. Já definiu quem a entregará no altar? Perguntou Carmen, sentando-se na cadeira que havia se tornado dela por direito de uso. Você, respondeu Esperança sem hesitar. Se aceitar a honra. Carmen deixou a xícara de chocolate cair nas mãos, e Esperança viu lágrimas brilhando nos olhos da mulher que havia sido sua primeira amiga em Santa Clara. Filha, começou ela, mas a voz embargou. Você me recebeu quando eu não tinha onde ir, me deu trabalho quando eu precisava reconstruir minha vida, me ensinou que família não se faz apenas de sangue, mas de escolha e cuidado, disse Esperança, deixando a agulha de lado para tomar as mãos de Carmen entre as suas. Quem mais poderia me entregar ao homem que amo? Elas choraram juntas, abraçadas no pequeno ateliê que havia se tornado o símbolo da transformação de Esperança de mulher rejeitada em artesã respeitada e noiva amada. Os meses seguintes passaram numa sucessão de preparativos que envolveram todo o povoado. As esposas dos trabalhadores florestais se ofereceram para ajudar com a decoração da capela. As filhas do ferreiro ensaiaram cantos especiais para a cerimônia, e até o açougueiro ofereceu carne para o banquete que seria servido no pátio da posada após a missa. Beatriz Sandoval havia partido de Santa Clara em abril, levando consigo apenas uma carta de despedida que entregou pessoalmente a Esteban. Nela, admitia que ele havia encontrado em Esperança algo que ela nunca soubera oferecer: amor sem condições, parceria sem competição, aceitação sem julgamentos. Seja feliz, Esteban, terminava a carta. Vocês merecem toda a felicidade que este mundo pode dar. Ricardo Valdemar tentou uma última investida em agosto, espalhando rumores sobre a adequação de um casamento entre pessoas de origens tão diferentes, mas descobriu que Santa Clara havia mudado. As pessoas que um ano antes sussurravam sobre a altura de Esperança agora falavam abertamente sobre sua coragem, sua habilidade, sua bondade. O próprio Ricardo acabou perdendo influência política e se mudou para outra província no final do verão. A manhã de 4 de outubro amanheceu clara e fresca com aquela qualidade dourada da luz que anuncia o outono. Esperança acordou antes do amanhecer e ficou na janela de seu quarto observando o nascer do sol pintar os Montes Reales de cores impossíveis. Em algumas horas, seria a senhora Montemayor, teria um sobrenome novo, uma vida nova, um futuro que construiria ao lado do homem que havia ensinado seu coração a confiar no amor verdadeiro. A capela de Santa Clara estava decorada com ramos de pinheiro e flores silvestres, colhidas nas montanhas que Esteban tanto amava. Velas acesas criavam uma luz dourada que dançava nas paredes de pedra, e o aroma de incenso misturava-se ao perfume das flores numa combinação que cheirava a sagrado e terreno ao mesmo tempo. Quando chegou a hora, Esperança caminhou pelo corredor central da capela ao lado de Carmen, seu vestido azul celeste sussurrando contra as pedras do chão como uma canção baixa. Viu Esteban esperando no altar, apoiado em sua bengala entalhada, mas com o rosto irradiando uma alegria que transformava completamente suas feições marcadas pelo tempo e pelo trabalho.
Ele usava roupas escuras de boa qualidade e a capa que ela havia restaurado, a capa de seu pai, que agora testemunharia o início de uma nova geração da família Montemayor. Quando seus olhos se encontraram, Esperança viu ali não apenas amor, mas gratidão, admiração, a promessa silenciosa de uma vida construída dia por dia, com paciência e cuidado. A cerimônia foi simples, mas tocante. O padre Domingo, que havia batizado Esteban 35 anos antes, falou sobre amor como união de almas que se reconhecem, sobre casamento como jardim que precisa ser cultivado todos os dias, sobre a bênção de encontrar alguém com quem se pode ser completamente verdadeiro. Quando chegou a hora dos votos, Esteban falou primeiro: Esperança, prometo amar não apenas a mulher que você é hoje, mas também todas as mulheres que ainda se tornará ao longo dos anos. Prometo ser seu companheiro nas alegrias e nas tristezas, seu parceiro nos sonhos e nas dificuldades, seu porto seguro quando o mundo parecer tempestuoso demais. Esperança sentiu lágrimas descendo pelo rosto quando chegou sua vez. Esteban, prometo tecer nossa vida junto com a mesma paciência que uso para bordar minhas flores, ponto por ponto, dia por dia, sempre confiando que algo belo nascerá do nosso trabalho conjunto. Prometo ser sua companheira fiel, sua amiga verdadeira, sua casa onde quer que nossos caminhos nos levem. Quando trocaram os anéis e se beijaram como marido e mulher, toda a capela explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Joaquim e os trabalhadores florestais cantaram uma canção tradicional da montanha, suas vozes graves ecoando pelas abóbadas de pedra como orações feitas de música. O banquete no pátio da posada durou até as primeiras horas da madrugada, com música, dança, histórias contadas e recontadas, risadas que subiam ao céu estrelado como fumaça de fogueira alegre. Esperança dançou com Esteban, depois com Carmen, depois com Joaquim e todos os trabalhadores, sentindo-se finalmente parte daquela comunidade que havia aprendido a chamar de família. Quando finalmente se retiraram para a casa que Esteban havia preparado para eles, uma construção simples, mas bem feita nas proximidades da floresta, Esperança parou na soleira da porta e olhou para trás uma última vez. Viu a posada de Carmen com luz ainda acesa nas janelas. Viu a capela onde havia se casado recortada contra o céu estrelado. Viu os montes reales guardando silenciosamente o povoado que havia se tornado seu lar. Está com saudade de alguma coisa? Perguntou Esteban, seguindo seu olhar. Não, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Estou guardando na memória o lugar onde minha vida verdadeira começou. Eles entraram juntos na casa nova, e Esperança soube que havia chegado finalmente ao final de uma jornada que havia começado numa estação de postas com uma rejeição humilhante. Mas não era um final, descobriu. Era apenas o fim do primeiro capítulo de uma história muito maior que escreveriam juntos. Epílogo. 7 anos depois. O jardim de ervas medicinais atrás da casa estava maduro e perfumado numa tarde dourada de setembro. Esperança sentava-se numa cadeira de vime observando Soledad, de 5 anos, e Patrício, de 3, colherem framboesas vermelhas numa cesta de vime pequena. Remédios, a menina órfã que haviam adotado 2 anos antes, ensinava aos irmãos menores como escolher apenas os frutos mais maduros. Esteban aproximou-se vindo da floresta, a bengala marcando o ritmo de seus passos no chão de terra batida. Nas mãos trazia um exemplar recém-impresso de seu Manual das Artes Florestais, que havia sido publicado pela Universidade da Capital e já começava a ser usado em outras províncias como referência para manejo sustentável. Como foi a reunião com o novo governador? Perguntou Esperança, aceitando o beijo que ele depositou em sua testa. Aprovou nosso projeto para expandir a área de conservação, respondeu ele, sentando-se na cadeira ao lado dela. E há interesse em estabelecer uma escola de silvicultura aqui em Santa Clara. Esperança sorriu, observando os filhos brincarem entre as plantas que ela cultivava. A cooperativa de bordadeiras que havia estabelecido prosperava, ensinando o ofício a jovens da região e vendendo peças para a capital. Carmen, agora com mais de 60 anos, havia se tornado a avó oficial de todas as crianças da cooperativa. Sabe o que percebi? Disse ela, entrelaçando os dedos com os de Esteban. O quê? Passamos tanto tempo nos preocupando em construir nosso futuro que quase não percebemos quando ele se tornou nosso presente. Esteban apertou sua mão e olhou ao redor.
para a casa que haviam construído juntos, para os filhos que criavam com amor e paciência, para as montanhas que continuavam verdes sob seus cuidados, para a mulher que havia transformado sua vida solitária numa aventura compartilhada. É verdade, concordou ele. E que presente magnífico construímos! O sol se punha atrás dos Montes Reales, pintando o céu de dourado e rosa, e a família Montemaior se preparava para mais uma noite em paz, sabendo que havia encontrado a forma mais pura de felicidade, aquela que se constrói dia por dia, ponto por ponto, com as mãos do trabalho honesto e o coração do amor verdadeiro. No pequeno ateliê que Esperança mantinha na casa nova, a cruz de madeira entalhada por Esteban repousava sobre a mesa de trabalho, cercada por fios coloridos e agulhas brilhantes. E se alguém olhasse muito atentamente, poderia ver que ela ainda guardava o perfume das flores silvestres dos montes, como se quisesse lembrar para sempre que os maiores milagres da vida crescem nos lugares mais simples, quando cuidados pelas mãos certas.